você sente no coração, meu irmão, aplauda Jesus. Se a igreja não aplaude com você, aplauda você. Aplaude você. Você tem louvor nas mãos, então dá para ele. Amém. Teve uma vez que a gente foi num grupo da nossa igreja de líderes para a cidade de São Paulo participar de um congresso, de uma capacitação. E, gente, eu estava com meu coração em chamas, era um mover de Deus, umas coisas maravilhosas estavam acontecendo ali. E aí eu comecei a bater palma, só que tinha milhares de pessoas ali. E aí o pessoal ficava olhando assim para mim, o pessoal da nossa turma, né? Falou, pastor, tá doido? Por que você está sozinho aí batendo palmas? E eu falei, enquanto eu tiver no coração a paixão por aplaudir a Jesus, eu vou continuar. Se tiver milhares de pessoas que não estão afim, mas se eu estou com meu coração ardendo, eu vou fazer, porque Ele merece. Porque Ele merece. Amém? É disso que se trata, né? É disso que se trata. Queridos, hoje tem algumas coisas preciosas que a gente está vivendo nesse dia. Uma delas é o Dia das Mães, né? Deus abençoe vocês mais uma vez, mães, mulheres maravilhosas, que cumprem um papel, uma missão tão relevante, tão importante na nossa sociedade, na igreja do Senhor Jesus, nas nossas famílias. Vocês são bênção demais, tá bem? Daqui a pouco as crianças vão vir aí e vão honrar um pouco mais vocês também, mas eu quero deixar essa palavra no coração de cada uma de vocês. Em nome de Jesus, nós somos tão gratos a Deus pelas vidas de cada uma de vocês, tá? E para nós como igreja também, a gente está completando um ciclo tremendo, poderoso, que é essa campanha. Hoje é o dia número 35 dessa jornada, Uma Nova Chance, que nós, há um pouco mais de um mês atrás, começamos em devocionais diárias, as lives que nós fizemos, conversando um pouco e orando todas as segundas-feiras, propósito de oração e de jejum, 2 vezes por semana, cada um na sua casa, no seu dia a dia, enfim. E quanta coisa incrível que Deus fez nesses dias. Eu acredito que para alguns receberam muitas palavras de confirmação. Sabe aqueles pregos que a gente precisa ter certeza que aqueles pregos estão bem firmes? Tem que bater na cabeça daqueles pregos de novo para ter certeza que ele está bem firme lá no lugar. Eu tenho certeza que isso aconteceu com muitas pessoas, mas também com quantas pessoas que foram despertadas a receberem o renovo de Deus, o tratamento mais profundo do Senhor no seu coração, a liberdade, a restauração do coração, de relacionamentos, através de palavras tão incríveis. E sabe, gente, eu estava pensando sobre o que essa jornada aqui, Uma Nova Chance, representou, e eu quero falar um pouco sobre isso, meio que unindo duas coisas, falando um pouco às mães, mas também falando sobre o que significou essa jornada aqui, Uma Nova Chance, essa campanha que nós estamos completando hoje, esse ciclo. E sabe o que eu percebi, queridos? O que eu percebi, a minha conclusão sobre as vidas de todos nós, é que assim, Deus está falando com todos nós hoje. Eu não sei se você crê nisso, eu não sei se isso faz sentido para você, mas a voz de Deus está ecoando hoje, e Ele está falando com todas as pessoas. A questão não é se Deus está falando comigo ou não está falando comigo, a questão é se eu estou ouvindo ou se eu não estou ouvindo Deus. O problema não está com Deus que fala, está com eu que ouço. Entende? E, queridos, algumas vezes nessa relação em que nós ouvimos a voz de Deus, o que acontece, a palavra de Deus é sempre no sentido de direcionar as nossas vidas no propósito de Deus. E que a nossa vida esteja alinhada com o propósito de Deus. E o que eu percebo é assim, o Senhor nos chama para uma virada de página na nossa vida, no propósito dEle na nossa vida. Mas sabe o que eu percebo? Que tem muitas pessoas que começam essa virada de página, mas não terminam essa virada de página, param no meio, sabe? E param no meio por quê? Porque muitas vezes a gente acredita
no que Deus está mostrando para nós na nossa frente. O que Ele está apontando para a nossa frente, o caminho, a jornada, as promessas que Ele tem para nós e que Ele nos chama para a gente viver o propósito dEle. Mas tem um problema no meio disso que acontece, que afeta muita gente: o passado. E aí começa a surgir todo tipo de conflitos, batalhas na mente, dores, incredulidade, não acreditar que o Deus realmente pode virar realmente uma página sobre o passado. Entende? Pessoas que não se libertam de sentimentos ruins, de marcas, de traumas da sua história, que não entregam totalmente. Às vezes até oram, às vezes até já disseram que perdoam, por exemplo, ou que se arrependem, mas ainda ficam com aquele sentimento assim: eu já perdoei, mas no meu coração eu sinto como se ainda não tivesse perdoado. E isso faz, queridos, com que muitas vezes as nossas vidas ficam aqui, para no meio do caminho. E a palavra de Deus que eu tenho para você nessa noite, ela é um chamado nesse sentido. Vira logo essa página em nome de Jesus. O Senhor está te chamando, você veio aqui nessa noite para ouvir esse chamado, para você virar essa página de vez. O que Deus precisava fazer por você, creia, eu já estou até adiantando algumas coisas aqui, mas não tem problema. O que Deus precisava fazer por você, Ele não vai fazer, Ele já fez. Já está feito, já está pronto, já está liberado. Só falta crer e tomar posse, meu irmão. O problema não está com Deus, o problema está com a gente. O problema não está com o que Deus pode fazer, o problema está se a gente crê que Deus faz. O problema não está se Deus ele realmente pode ir, Ele pode fazer acontecer. O problema está em a gente realmente querer viver o novo de Deus e a gente deixar o velho para trás. É até por isso que tem uma declaração de um homem de Deus, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 7, quando ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas, elas já passaram, porque aquele que está em Cristo vive o novo de Deus. Eu vou falar de novo, eu acho que você não entendeu. Aquele que está em Cristo tem a sua vida apontada para viver o novo de Deus. As coisas velhas já passaram. E é por causa disso, queridos, que eu quero concluir nessa noite essa jornada aqui para a glória de Deus, meditando com você numa experiência de uma mulher que a vida dela era super complicada, mas humanamente falando, né? Mas é impressionante. Quando essa mulher decidiu virar a página da sua vida para realmente deixar o passado para trás e viver o novo de Deus, foi inimaginável o que aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher se chama Raabe. E eu quero ler com você um trecho da palavra de Deus que fala sobre essa mulher. Está no livro de Josué, capítulo 2, a partir do verso 9. E agora eu vou me sentar, porque eu estou precisando. Você pode acompanhar a leitura comigo? Josué 2:9 diz assim: e lhes disse, bem sei que o Senhor, quem está dizendo isso aqui é essa mulher, Raabe, tá? Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus
e embaixo na terra. Aleluia. Eu preciso que você repita isso comigo. Diga comigo: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Continuando. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Queridos, o que eu quero falar com vocês nessa noite, eu daria o título de apenas uma chance. Essas palavras vêm de onde? Vêm de uma conversa entre essa mulher, Raabe, com dois homens do povo de Israel que estavam ali, dentro da cidade onde Raabe morava. Queridos, qual é o dilema que está relacionado com a vida de Raabe no meio de tudo isso que está acontecendo aqui? Vou falar para vocês. Se você não conhece a vida dessa mulher, se você nunca leu na Bíblia a história dessa mulher, Raabe, ela é conhecida como uma mulher que vivia da prostituição. Você sabe o que é prostituição, né? É uma prática comercial de oferecer o corpo para dar prazer a pessoas em troca de dinheiro, em troca de bens, né? Raabe vivia dessa forma dentro da sua cidade, que era Jericó. Ela era uma prostituta que vivia com a família dela ali em Jericó. Jericó era uma cidade que ficava na porta, na entrada de toda uma região que era chamada de Canaã. Jericó estava ali, nessa terra de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido dar para o povo de Israel se estabelecer como uma nova nação, que seria uma bênção para todos os povos da terra. O povo de Jericó, gente, assim como todo o povo de Canaã, tinha uma fama naquela época. Era uma fama de ser um povo extremamente pagão, que praticava absurdos em nome da religião. E era um povo também extremamente mau. O povo de Canaã não era confiável. Eles faziam crueldades, eles tinham essa fama em todo mundo conhecido na época. E foi exatamente por causa disso, por Canaã ser uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra abençoada, mas que estava sendo sujada por sangue inocente derramado, por maldade, por ruindade sendo praticada, e Deus falou: eu vou colocar um ponto final nisso. Eu vou encerrar com a história desses povos, porque eu quero levantar um novo povo, não para ser praticante do mal contra o próximo, mas um povo que seja bênção para todos os povos da terra. Era esse o contexto do que estava acontecendo aqui, desse povo de Israel estar aqui nas portas de Canaã, pronto também para entrar, começando pela cidade de Jericó. Mas é interessante que, falando de fama, por outro lado, a fama dos israelitas também já era conhecida em Jericó e já estava um zum lá em toda a terra de Canaã. E a Raabe, ela recebeu dois homens do povo de Israel que tinham ido lá dentro da cidade de Jericó. Era uma cidade toda murada, com muros muito altos, né? Era uma verdadeira fortaleza, Jericó. Eles tinham ido lá para conhecer a cidade, para se informar sobre a cidade, como espias, realmente, para ver como era aquela cidade. E aonde que estes homens se hospedaram? Como se fossem estrangeiros aleatórios, na casa da Raabe. Eles usaram a casa da Raabe como pousada. E aí então, queridos, nessa situação, a Raabe tinha duas possibilidades. Ela sabia quem eram aqueles homens. E, portanto, uma possibilidade que ela tinha, uma escolha que ela tinha era ela enganar aqueles espiões israelitas e entregar eles na intenção de frustrar
frustrar os planos dos israelitas. Na verdade, o plano era de Deus e não dos israelitas, mas estava sendo entendido como dos israelitas, né? Frustrar o avanço dos inimigos de Jericó, para salvar o povo da sua cidade. Era uma escolha que ela poderia fazer. Eles estavam na casa dela, ela poderia denunciar e entregá-los, e ser conhecida como a salvadora da sua cidade. Mas uma outra opção que a Raabe tinha era de ela se render. Ela se render e se unir aos seus inimigos, vamos dizer assim, e ao propósito dos seus inimigos. Na verdade, não era se render aos inimigos, ao povo de Israel, mas era se render para se unir ao Deus de Israel. Porque, queridos, tudo que está acontecendo aqui não se trata de um povo na terra, se trata do propósito de Deus na terra. Raabe tinha essas duas opções, e ela poderia escolher qualquer uma delas. Ela estava tocando a vida dela dentro da cidade de Jericó. E a palavra de Deus diz que ela escolheu ir contra a sua cidade e se unir com Israel. E, na verdade, ela já estava convencida de que o Deus de Israel não era só mais um Deus dentre tantos deuses, porque tudo que ela conta, olha, eu já estou sabendo disso, eu já estou sabendo o que o Deus de vocês fez no Egito, eu já estou sabendo o que o Deus de vocês fez no deserto, eu já estou sabendo o que o Deus de vocês fez contra os povos que tentaram criar armadilhas contra vocês. Esse Deus não deixa nada acontecer contra o propósito dele, contra aqueles que estão vivendo o propósito dele. Raabe já estava convencida. No coração dela, ela já tinha se convertido dos deuses pagãos, das religiões pagãs de Jericó e de Canaã, para esse Deus. Ela já tinha reconhecido, de fato, está provado, o único Deus verdadeiro é esse Deus que Israel confia e segue. É muito interessante, queridos, falar no meio disso uma coisa. Jericó. Raabe vivia em Jericó e ela tinha a possibilidade de defender a sua cidade de Jericó. O que significa o nome Jericó? A palavra Jericó. A palavra Jericó é um nome que significa sua lua. Em outras palavras, queridos, o nome Jericó, ele tem um sentido atrelado a divindades das trevas, da escuridão, das coisas ocultas. Um sinal no meio das trevas, da escuridão. Isso era uma das marcas na cidade de Jericó. Raabe não era a única que estava vivendo da imoralidade na cidade de Jericó. Isso era a cultura daquele povo naquela cidade também. Mas olha que coisa interessante. A Raabe, que vivia no meio de um lugar oculto em trevas, de coisas feitas ocultas em trevas, ela estava tendo a oportunidade singular, de ter contato com o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Que, queridos, quando eu estava meditando sobre isso daqui, essa palavra me fez lembrar do que o profeta Malaquias fala a respeito de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 3, o profeta diz assim: vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia, prepararei, diz o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua dizendo isso daqui, nesse sentido, dizendo, porque o Senhor é farol de justiça. Ou, em outras expressões, diz, porque o Senhor é sol de justiça. Olha só, a mulher estava vivendo no lugar de coisas ocultas em trevas, e estava tendo a oportunidade de ter contato com o Deus que é sol da justiça. E aí então, queridos, vem essas palavras aqui. O dilema, queridos, de Raabe, ele tinha um aspecto espiritual muito sério. Não era uma simples questão de escolher. Ela não estava apenas
tendo duas opções, duas possibilidades que ela poderia jogar dados e escolher: entrego esse povo ou eu me uno a esse povo. Havia todo um pano de fundo espiritual envolvendo essa questão. O que estava por trás disso daqui? Estava fazendo com que a escolha que Raabe fosse tomar, queridos, não era só uma escolha sobre o que ia acontecer naquele momento, mas era uma escolha sobre a condição de vida que ela queria ter dali para frente. Se Raabe optasse por defender o seu povo, Jericó, ela poderia, talvez, até ser reconhecida assim como a salvadora da sua cidade. Mas, por outro lado, queridos, sabe o que aconteceria? Ela continuaria sendo aquela mulher que não passaria de ser nada mais do que uma prostituta de Jericó. Ela continuaria tendo essa identidade de uma prostituta da cidade de coisas ocultas, onde se faz coisas ocultas nas trevas. Ela continuaria sendo a mesma Raabe de sempre, escrava do pecado, objeto de proveito dos outros. Era disso que se tratava. E a outra escolha, nessa opção, nessa oportunidade que ela tinha aqui? O que significaria aderir a este novo povo? E de fato, confiando a sua vida no Deus deste povo, e não nesse povo, mas no Deus de Israel. Queridos, talvez ela até poderia ser criticada por muitos do seu povo, que ficaria chateado com ela, decepcionado com ela, triste com ela, mas ela estaria escolhendo começar uma vida nova. Ela estaria escolhendo o caminho de não ser mais um objeto para dar prazer, não de viver uma vida de coisas ocultas nas trevas, mas deixando essa prisão de trevas para viver debaixo do sol da justiça. Era isso que representava, ter uma nova identidade e virar a página para aquela velha identidade, ser uma nova mulher e deixar para trás aquela velha mulher escrava que ela estava sendo até ali. Era isso que representava se unir a Israel e ao Deus de Israel nessa circunstância. Foi uma decisão difícil, gente. Foi uma decisão difícil. Afinal de contas, tinha muita coisa em jogo para os dois lados. Ela ia abandonar a sua cidade de criação. Mas fazer a escolha foi fácil. Eu não sei se você está entendendo isso, mas espera aí, pastor, foi fácil ou foi difícil? Tomar a decisão foi algo difícil. Mas interiormente, escolher qual opção? Escrava na cidade das trevas, ou uma nova mulher debaixo do sol da justiça, no coração, fazer a escolha pelo caminho certo era fácil para ela. E queridos, a história desenrola-se à frente. E Raabe fez essa escolha, como ela fala aqui no texto: olha, eu estou estabelecendo um compromisso com vocês. Eu não vou entregar vocês, porque eu estou realmente entendendo que o Deus verdadeiro é o Deus que vocês conhecem, e eu quero conhecer esse Deus também. Então eu quero que vocês façam uma aliança comigo, que quando vocês cumprirem o propósito que Deus tem, de estabelecer uma nova nação sobre este povo, para ser bênção nessa terra, eu quero fazer parte dessa nação. Vocês são capazes de não falharem comigo na palavra de vocês? Essa foi a escolha que ela fez. E eles cumpriram esse acordo, eles fizeram esse compromisso e cumpriram esse compromisso. E Raabe foi aceita no meio do povo de Israel. Ela e toda a família dela, e todos os pertences da família dela, foram aceitos no meio do povo de Israel. A partir daquele momento, queridos, daquela conversão de vida que ela estava vivendo, não era apenas uma escolha sobre que povo ela ia aderir, mas era a condição de vida que ela queria ter. E neste momento, essa escolha que ela fez foi a sua conversão.
Foi a virada 180 graus na vida da Raabe. A partir desse momento, ela nunca mais foi tratada como prostituta. Nunca mais alguém chamou Raabe de uma mulher imoral. Raabe nunca mais foi reconhecida como uma mulher que era escrava do pecado, que fazia coisas ocultas nas trevas. Nunca mais essa foi a identidade dela. Pelo contrário, o passado dela, a partir daquele momento, foi cancelado. Uma nova mulher, que não tinha mais nada para fazer escondido, porque agora ela vivia debaixo do sol da justiça. O Senhor a justificou, o Senhor a perdoou, o Senhor a inocentou, o Senhor apagou o seu passado, o Senhor cancelou toda perseguição, toda condenação que era contra ela e deu a ela um novo destino a partir daquele momento, aleluia. E queridos, bênção pouca é bobagem, né? A história de Raabe, como agora uma mulher do povo de Deus, seguiu em frente. Raabe saiu brevemente de Canaã para voltar novamente para viver em Canaã. Mas agora não como prostituta, mas como uma mulher honrada, uma mulher digna, uma mulher reconhecida na terra e nos céus. Lembra-se? Porque Deus é Deus nos céus e também na terra e embaixo na terra. Aleluia. E a história de Raabe, gente, seguiu em frente. Dessa nova Raabe seguiu em frente. E foi seguindo em frente ao ponto de ela ser aceita como mulher de um homem de Deus. Ela encontrou um partidão no meio do povo de Israel. Tinha uma tribo abençoada lá no meio de Israel, que era Judá. E lá na tribo de Judá tinha um homem, um partidaço, que chamava-se Salmão. O nome não ajudava muito, mas era um bom homem, né? E ela se casou com Salmão e fez família com Salmão. E queridos, o que a graça de Deus fez na vida de Raabe, não somente estava mudando a condição dela naquele momento, mas estava mudando o destino dela para toda a eternidade. Sabe o que Raabe é reconhecida na Bíblia? Ela é reconhecida como trisavó do grande rei Davi. Raabe foi a tataravó do grande rei Salomão. Não houve rei mais sábio do que aquele homem. Netinho de Raabe, da família de Raabe. E muitas gerações depois, da tribo de Judá, da raiz de Davi, de Jessé, de Boaz, de Ruth, uma família abençoada, uma família com uma identidade reconhecida nos céus, uma família com marcas da justiça de Deus. Não é a justiça punitiva, mas é a justiça da graça que perdoa e que restaura. Uma nova vida eles seguiram. E nessa linhagem, queridos, da descendência de Raabe, veio aquele que seria chamado de o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que foi criado por José, nascido do ventre de Maria, da descendência de Salomão, da descendência de Davi, da descendência de Raabe, da descendência da justiça de Deus na terra. Não tem histórias que Deus não possa mudar. A única coisa que Raabe fez foi ouvir a voz de Deus, perceber a chance que estava se abrindo de Deus na vida dela, e ela agarrou essa oportunidade com toda a força do seu coração. Querido, será que você consegue enxergar? Você consegue enxergar qual é a mensagem que a vida de Raabe deixa para mim e para você? Preste atenção, a graça de Deus, ela é poderosa o suficiente. Ela é poderosa o suficiente. Ela é poderosa o suficiente para cancelar o seu passado.
cancelar o seu passado e dar a você um futuro certo, uma nova identidade, um novo propósito, um novo posicionamento diante de Deus, reconhecido por Deus, aceito por Deus e diante dos homens também. É isso que a graça de Deus faz com as pessoas. É isso que a graça de Deus faz comigo. É isso que a graça de Deus faz com você. Você está entendendo por quê, queridos, que quando eu estava falando lá atrás, que a minha percepção, o meu coração pastoral, eu percebo que muita gente enfrenta batalha desnecessária na sua vida, porque ouve a voz de Deus, crê na palavra de Deus, mas quando começa esse processo de virar a página para viver a nova vida, o novo tempo de Deus, fica em conflito. Poxa, mas será que esse novo que Deus tem para mim realmente é real? Será que esse passado que Deus disse que a graça dele pode cancelar, será que vai cancelar mesmo? Será que eu vou ser uma pessoa nova mesmo? Ou será que essa pessoa velha daqui a pouco vai voltar? Isso é gente que fica conversando com cobra, gente. É gente que conversa com a serpente da mesma forma que Eva estava conversando com a serpente, que era o diabo no jardim do Éden. Faz um favor para mim nesse momento, em nome de Jesus. Dá uma cutucadinha no ombro da pessoa que está aí do seu lado. Fala para essa pessoa: meu irmão, para de conversar com a cobra. E ouça a voz de Deus. O diabo não é confiável, mas as palavras de Deus são fiéis. Em nome de Jesus, acorda, meu irmão. Dá uma chamada aí. Fala para essa pessoa: vive o novo de Deus. Aproveita a chance, a oportunidade. Foi para isso que Jesus pagou o preço da cruz. Para dar a você e a mim uma nova chance. E Jesus não morreu na cruz para melhorar a vida de ninguém. Ele morreu na cruz para te fazer um novo homem, uma nova mulher. Assim como Ele fez uma nova Rahab. Nascido de novo. Nascida de novo. Não é uma vida melhorada. Não é levar uma vida para o lavacar, dá um trato com sabão, depois passa uma cera e volta brilhando, mas está tudo estragado debaixo do capô. Novo homem, nova mulher. É isso que a graça de Deus faz. Será que isso faz sentido para você? Isso é muito profético, gente. Meu Deus. Isso é muito profético. Você pode ficar em pé? Eu não vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui, tá bem? Podem ficar aí. Eu pedi para o pessoal da comunicação, meus irmãos, por favor. Tem uma canção que nesses tempos ela tem feito muito sentido para mim. E eu entendo que ela tem tudo a ver com o que a gente está cantando aqui. Está meditando aqui juntos. O título dessa canção é Sublime Graça. Essa canção ela fala do nosso passado, fala sobre o que acontece quando a graça de Deus entra nas nossas vidas e fala sobre o que acontece com as nossas vidas depois que a graça de Deus entra. Que pessoas nós nos tornamos. Feridas, mazelas, pode soltar, por favor, tá bem? Feridas, mazelas, condenações, marcas do passado. A graça de Deus, não tem nada que resiste à graça de Deus. Não tem nada que fica ali quando a graça de Deus passa por essa vida. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Eu gostaria que você ouvisse esses primeiros versos dessa canção somente. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o
Graça que salva. Graça que cura e liberta. Graça que traz pessoas perdidas na escuridão para a luz. Olhos que estavam vendados agora podem ver um destino eterno, de verdade, de amor, de justiça. Porque a justiça foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelos teus pecados. Você não precisa mais pagar. O Deus que é farol da justiça, Ele pagou o preço dos nossos pecados. O sacrifício do seu Filho na cruz é poderoso para cancelar o meu passado. É poderoso para cancelar o seu passado. É poderoso para cancelar todos os tropeços. Não existe pecado, não existe maldição que a graça de Jesus não possa curar. O único pecado, a única maldição que não pode ser quebrada é aquela que não é confessada, é aquela que não se arrepende. Ele cancela o passado para nos dar uma nova chance. Querido, querida, será que você está entendendo o propósito de tudo que está acontecendo aqui nessa noite? Nova chance, nova chance. Há uma coluna sendo colocada diante de você. E essa coluna é a coluna da nova chance de Deus sobre a sua vida. E nela está escrito o nome Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, com quem você vai se agarrar nessa noite. Só falta você se agarrar. Só você com Jesus. Deixar a Jericó para trás. Deixar a vida de coisas ocultas. Você nunca vai se justificar escondendo coisas ocultas no seu passado. Mas de uma vez por todas, isso ser resolvido, isso ser apagado, cancelado pelo sacrifício de Cristo e virar a página de uma vez para sempre. Há uma nova chance. Uma chance. E eu quero perguntar aqui: quem aqui tem fé para se agarrar com Jesus e virar a página para uma nova vida? Em nome de Jesus, eu quero fazer um convite, porque eu quero orar por você. Saia do seu lugar, chega aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida agora. Se é essa a sua escolha, vem aqui, chega aqui na frente que eu vou orar por você. Se é essa a sua decisão, venha com essa escolha de vida do Senhor para você. Não se trata do pastor, não se trata das pessoas que estão aqui ao nosso redor. Se trata de você e da história que você quer viver de hoje para toda a eternidade. É um assunto a ser resolvido entre você e o Pai eterno no céu. Eu quero fazer mais um convite. Eu quero falar com você que é crente. Eu quero falar com você também, meu irmão e minha irmã, que é nascido de novo. Mas você, na sua vida espiritual, você está assim também. Você também está assim. Você sabe a vida que o Senhor tem colocado para você adiante de você. Mas você o tempo todo não dá o passo de fé que o Senhor te chama. Porque tem coisas no seu coração que pesam. Ah, mas eu sinto isso. Ah, mas eu já fiz isso. E estas coisas mantêm você ainda presa no passado e longe do propósito de Deus. Vamos romper, meu irmão? Vamos romper, minha irmã? Quem são os crentes em Jesus que querem romper em fé nessa noite? Sai do seu lugar, você também. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você igualmente, em nome de Jesus. É o novo, é a nova chance. Não fica preocupado com o que está acontecendo aqui. A nova chance foi para Raabe. A nova chance é para você. Você não tem que ficar preocupado com as outras coisas, mas é a condição da tua vida de hoje para toda a eternidade. Amém?
Meu irmão, minha irmã, se você pode se ajoelhar aqui, vocês que estão aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Igreja, você pode fechar os seus olhos. Se você não está aqui na frente, então feche seus olhos, olhe para os céus. Fale com o Pai, dê glórias ao Pai pela sua graça. Glorifica ao Pai pela nova chance. Glorifica ao Pai porque Ele nunca desistiu de você. Pela nova oportunidade dEle sobre a sua vida. Eu quero pedir pastores da nossa igreja, Gentil, Mary, Pati, por favor, cheguem aqui. Eu quero pedir a vocês, é muito importante isso daqui. Naldo, por favor, eu sei que o Naldo está servindo lá atrás. Se ele estiver aí, chega aqui, por favor, também. Eu quero que vocês, por favor, imponham as mãos sobre todas essas pessoas aqui, tá bem? Vão orando comigo, vão orando em línguas por eles. Na autoridade de pastores e pastoras que vocês são, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero declarar sobre cada um desses homens aqui. Eu quero orar em primeiro lugar por estes homens. Eu quero declarar, Pai, a Tua promessa, a Tua palavra não foi invalidada. A Tua aliança com as vidas de cada um destes homens, Pai. Eles estão aqui, meu Deus, corajosos. Homens que tenham a coragem de se expor. Homens que tenham a coragem de se expor na Tua presença. Homens que tenham a ousadia de dar o passo de fé e declarar no seu coração: eu estou sedento, eu estou necessitado, eu não me conformo em viver de águas paradas. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, salvação sobre as vidas destes homens.